já estava. Shanna não estava acreditando. Ela pensava que seu avô tinha caído em um daqueles golpes de telefone. Xiaoyun observava os dois discutirem enquanto a jovem se preocupava que o avô tivesse sido enganado e perdido algum dinheiro. O rapaz, por outro lado, estava apenas aliviado em ver que Shan Shan estava segura, prometendo protegê-la nessa nova vida. Vendo que as palavras do avô não tinham efeito, ele interveio e confessou que a informação sobre essa suposta fome vinha dele. Agora que pensava, Shan Shan nem sequer sabia quem era o rapaz que estava dirigindo para algum lugar desconhecido. Xiaoyun então se apresentou devidamente, permitindo que Shan Shan o chamasse de irmão Xiaoyun. Ela o agradeceu por tê-la defendido dos valentões na escola, e ele garantiu que aqueles caras não teriam muitos dias de vida pela frente. Curiosa, Shan Shan perguntou se realmente haveria uma fome chegando tão de repente. Foi então que Xiaoyun finalmente confessou que inventou a história da fome para que o velho entendesse melhor a situação. Uma fome, nos tempos modernos e pacíficos, seria praticamente impossível. Então, ele esclareceu que o que realmente estava por vir, nos próximos dias, era o apocalipse, o fim da civilização como eles conheciam. Ao ouvir isso, qualquer um ficaria atordoado, é uma reação natural a uma declaração tão impactante. Xiaoyun olhou para o relógio e imaginou que já era hora de conferir as notícias e a internet para ver os primeiros sinais do fim dos tempos. Shan Shan pegou o celular e, ao checar as manchetes, viu um vídeo de um homem recitando coisas bem sombrias sobre o fim do mundo. O vídeo mostrava o homem sendo detido pelas autoridades em uma estação de trem lotada. Algumas pessoas disseram que ele estava com raiva, mordendo outros, mas o homem parecia lúcido o suficiente para falar sobre uma estranha névoa com um cheiro peculiar. No vídeo, o detido resistia tanto a ser contido que conseguiu se soltar e morder mais pessoas, como um animal descontrolado. A partir daí, o caos se instalou, exatamente como Xiaoyun havia previsto. Os primeiros sinais do apocalipse já estavam começando a aparecer. Amanhã seria o primeiro dia oficial do apocalipse. Uma névoa tóxica começaria a cobrir várias províncias, incluindo a província B. Todos os tipos de seres vivos seriam afetados por essa névoa desconhecida. Chegaria ao ponto em que uma parte significativa da população se transformaria em zumbis sem mente, vagando pelas ruas à procura de sua próxima presa. Quanto aos que sobreviverem à névoa, não estariam a salvo da crueldade dos zumbis famintos por carne. Após morrerem de uma morte agonizante, as vítimas se tornariam um deles. Shanna fazia parte da nova geração, então já tinha uma noção geral do que eram zumbis, tendo visto filmes e referências na cultura pop, mas ainda era difícil acreditar que isso estava acontecendo de verdade. No entanto, quando o caos começasse oficialmente, fosse amanhã, na semana seguinte ou no próximo mês, ninguém acharia a ideia tão inacreditável assim. Infelizmente, eles ficaram presos no trânsito, justamente quando o tempo era essencial para voltarem ao quartel-general. O congestionamento estava tão ruim que até a faixa de emergência estava bloqueada. O avô começou a se desesperar quando o Sr. Zhang mencionou os zumbis e agora eles estavam em uma posição vulnerável. Mas Xiaoyun assegurou que eles estavam seguros por enquanto. Porém, mesmo que os zumbis não dominassem tudo por alguns dias, a possibilidade de um pequeno surto ali por perto não era impossível. Enquanto os carros estavam todos parados, um carro de luxo passou pela faixa de emergência a toda velocidade, ultrapassando todos. Quando o trânsito se moveu um pouco, o carro de luxo aproveitou para cortar Xiaoyun. O desgraçado dirigia tão rápido e de maneira tão imprudente que Xiaoyun quase bateu nele, se não tivesse freado a tempo. Ele ficou irritado, e com razão, o motorista do carro de luxo não tinha a menor noção de usar a seta e cortou a faixa de emergência como um idiota, colocando todos em perigo. Sentindo-se desrespeitado, Xiaoyun se recusou a engolir o desaforo. Ele não deixou o carro de luxo entrar na sua faixa, bloqueando a passagem de propósito, mesmo depois de mostrar claramente que não cederia. Mas o motorista do carro de luxo não desistiu e continuou insistindo. Todos estavam presos no mesmo engarrafamento, e motoristas imprudentes não tinham passe livre. O carro de luxo se aproximou da janela de Xiaoyun, e o motorista soltou uma enxurrada de xingamentos, como se ele fosse o prejudicado na situação. O avô aconselhou que seria melhor evitar problemas, já que o motorista parecia ser alguém rico e influente. Porém, Xiaoyun não se importava com isso.